Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro nesse nosso país que não para de nos apresentar situações no campo do inusitado. E algumas dessas situações, dessas cenas, eu irei compartilhar com vocês no nosso encontro de agora. Vendo o que se passa nos principais veículos de comunicação, nos jornais impressos, na internet, os colunistas que se ocupam de política, os canais aqui nas redes sociais, dá para a gente confirmar que aquela previsão que nós sempre fizemos aqui no nosso portal, que essa gente que fez tanto mal ao Brasil, ao povo brasileiro, eles seriam arremessados para o lixo da história, isso está se confirmando. Alguns já estão na cadeia, outros já estão com tornozeleira eletrônica, outros estão em fase de processo, fase processual, e outros tantos estão vindo à tona, estão se revelando, estão cada vez mais se encalacrando também com a justiça, com o sistema judicial aqui no nosso país. Mas, de fato, o que a gente pode ler, o que a gente pode interpretar desses fenômenos todos e o que irá acontecer com mais alguns desses personagens? Vou conversar com vocês sobre essas situações a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando pela primeira vez ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende. É muito legal, mesmo vocês que já estão aqui no nosso portal, quando tiverem um tempinho, para darem uma olhada em vídeos de um ano atrás, um ano e meio atrás, para vocês verem assim, como a gente tratou das questões aqui com muita racionalidade, muito equilíbrio, e isso explica porque muitas coisas que eu tenho dito aqui, muitas pessoas falam, puxa vida, você acertou, enfim, não, é só analisar com frieza, com racionalidade, que a gente acaba sempre encontrando, né, um horizonte onde a gente pode apostar ali algumas caminhadas. É isso que tem acontecido no nosso portal, com a participação de vocês todos aqui que ajudam, municiam bastante o nosso portal com os comentários, enfim, com a interatividade que nós temos aqui. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas e 5 e meia, você está convidado desde já, você que está chegando agora também, e participe do nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de você que curte o canal predileto. Não esqueça de mandar o seu joinha e o seu comentário também, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, essa abertura é sempre muito importante a gente fazer. Gente, todas as vezes, quanto mais a gente repete isso, mais gente nova vai chegando aqui no nosso portal, né? Bom, vamos falar aqui dos fatos. Senador Marcos Duval depõe a Polícia Federal sobre plano golpista envolvendo Moraes. Olha, até o momento que eu estou aqui falando com vocês, a gente não tem o teor daquilo que o Marcos Duval disse lá na Polícia Federal, o senador da SWAT. Alguém que já se coloca como essa alcunha, né, o senador da SWAT, a gente tem que questionar se a sanidade mental dele anda 100%. Né? E aí o comportamento dele, gente do céu, é mais uma dessas criaturas que eclodiram com o bolsonarismo, né? Uma figura absolutamente despreparada, desqualificada e pior, uma figura danosa. Uma figura que agora, nesse depoimento da Polícia Federal, ele vai se ferrar de qualquer maneira, porque esse depoimento está investigando a estruturação de uma estratégia golpista que envolvia ali o grampeamento de uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente, né, que eu prefiro chamar de o inelegível, e o ex-deputado Daniel Silveira, agora condenado, presidiário, né? Então, vocês imaginem o que pode surgir daí. Se ele disser que houve, de fato, uma estruturação de um golpe, todo mundo ali está encalacrado. E se ele disser que ele mentiu, ele está encalacrado. Então, de qualquer maneira, ele não tem a menor condição de permanecer como senador aqui no nosso país, sendo o presidente do Senado um homem equilibrado, um homem sério. Porque se ele for um homem sério, ele vai ter que colocar o senhor Marcos Duval na comissão de ética para afastá-lo do Senado. Porque ele faz mal ao Brasil, ele faz mal à República, ele faz mal à nossa sanidade física e à nossa sanidade mental. E esse arremesso para o lixo dessa criatura encontraria abrigo, inclusive, naquilo que os grandes jornais estão defendendo hoje, né? Com muita hipocrisia. Por isso que eu digo para vocês das coisas inusitadas que acontecem aqui no Brasil. O jornalão aqui, que representa uma elite econômica, empresarial, financeira do nosso país, veio com esse editorial hoje, Jornal Globo. É hora de defesa da normalidade institucional. A hora é agora. Então, quer dizer, no tempo que o Bolsonaro fez o que fez, que o Augusto Aras fez o que fez, não era a hora de se defender a instituição.
Com democracia fora de risco, o país deve fazer reformas e continuar tendo a Constituição como guia. Puxa vida, hein? Que coisa impressionante. Então, a maior empresa de comunicação do nosso país acordou, depois de 7 meses já no governo Lula, que é necessário defender as instituições. Pois bem, uma das defesas é mandar essa criatura, o senhor Marcos Duval, para fora do Senado Federal, né? Mas aqui, em dado momento, eles dizem o seguinte: o Brasil tem de voltar a sua atenção para os graves problemas sociais que nos separam das nações mais desenvolvidas. Puxa vida, agora que eles acordaram disso, nós temos graves problemas sociais? Pois bem. Também é essencial regular as plataformas digitais que tanto contribuíram para a instabilidade democrática no governo que findou. Olha, as redes sociais elas tiveram um papel muito ativo nesse aspecto negativo, mas a omissão dos grandes veículos de comunicação foi consciente, eu denunciei isso aqui sempre no nosso portal, porque na medida que eles deixavam que esse monstrengo fosse se nutrindo, eles alcançavam o objetivo, que é deixar a sociedade cada vez mais alienada e distante de debates políticos importantes no nosso país, debates econômicos importantes. Aí eles vêm aqui. O Executivo precisa dar resposta aos desafios monumentais da nossa sociedade, como aprimoramento do nosso ensino público, a instalação de saneamento básico nos milhões de residências brasileiras que ainda convivem com esgoto a céu aberto e a defesa da floresta amazônica. Tudo hipocrisia. No final eles colocam aqui: o golpismo foi derrotado. É hora de viver plenamente a democracia. Bom, o golpismo foi derrotado, mas eles não podem dizer assim: nós ajudamos a derrotar o golpismo, né? Ou né, nós derrotamos o golpismo, porque eles agiram na contramão desse processo todo. Bom, aí saindo aqui do senhor Marcos Duval, que tem que merecer essa sanção, né, e para o lixo da história, a gente chega a outras situações inusitadas no campo do bizarro, né? Gente, olha, não dá para ignorar esse assunto. PGR solicita identificação de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais na investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, né? Essa é a situação mais estapafúrdia que eu já vi, eu acho que as pessoas do mundo jurídico já viram, se fazer um levantamento de mais de 50 milhões de pessoas, essa coisa assim inimaginável, inexequível, é gente que não entende nada que está fazendo lá na Procuradoria-Geral da República e tentando agora ressuscitar a imagem de uma instituição que foi absolutamente destruída nos 4 anos de governo Bolsonaro. Não cumpriu seu papel constitucional de serem fiscais da lei e de respeitarem o Estado democrático de direito, defender as instituições do nosso país. Funcionou ali o senhor Augusto Aras como protetor geral de todo tipo de bandalheira que aconteceu aqui no nosso país, comandada por essa gente que esteve no poder. E agora é o seguinte, né? Ele está querendo permanecer no cargo. E aí a gente vê aqui, e quando a gente começa a ver em profusão essas matérias, aqui a matéria no Globo, de página inteira, falando do senhor Augusto Aras, isso aí tem muito dedo, tá? De notícia plantada também. De release, de assessor de imprensa, de articulações para um lado e para o outro, numa campanha já para o senhor Augusto Aras ser indicado pelo Lula. Currículo à prova. Aras é elogiado no PT e faz campanha, mas histórico trava a recondução na PGR. Gente, se depender do nosso espaço aqui, de todos os que eu tenho contato, nós faremos oposição permanente a essa indicação. Essa indicação, a recondução de Augusto Aras, seria o maior autogolpe no governo Lula, a maior destruição institucional que o Brasil poderia vivenciar, porque seria premiar aquele que ajudou o nosso país a caminhar para esse abismo e quase sem volta, né? Quase sem retorno. O senhor Augusto Aras, que foi omisso nos principais problemas aqui envolvendo o povo brasileiro, com o morticínio que nós tivemos aqui, ele se movimentou para atacar um jornalista. Isso a gente não deve esquecer. Publicou um texto aqui onde o jornalista fazia uma crítica ao comportamento dele. Aras pede que colunista da Folha seja condenado por chamá-lo de poste geral da República. Procurador-geral afirmou à Justiça que foi caluniado e difamado por Conrado Rubner Mendes, professor da USP. O Aras perdeu essa ação no final da história. Ele queria 100 mil reais desse professor, desse meu colega aqui, por ter feito essa crítica a ele. Crítica absolutamente justa e justificável. Bom, mas aí os filhotes biológicos do Bolsonaro, do inelegível, e os filhotes ideológicos estão querendo se agarrar a alguma boia de salvação na insanidade, no mar da insanidade.
Parlamentares aliados de Bolsonaro apresentam pedido de impeachment contra Barroso no Senado. Gente, estão de brincadeira com essa história? E aí, essa cena aqui, ó, apesar de termos ali vários microfones ali, eu não estou vendo das principais emissoras do Brasil, né? Está ali do Record, enfim. O Flávio do Chocolate, o senador Flávio Milionário, ele apresentou hoje um pedido de impeachment do Barroso, do ministro Barroso. Sabe no que vai dar isso? Em nada, absolutamente nada. Se uma pessoa como o Marcos Duval permanece ainda no Senado, como é que o Senado vai ter a capacidade de tentar remover o ministro Barroso? Não há força política para isso. No entanto, eles fizeram ali, ele deu uma coletiva, né? Vou colocar aqui só 10 segundinhos dessa coletiva do Flávio aqui. Vamos lá. Com a alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso, só que infelizmente não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza... Gente, esse pessoal virou fiscal da fala alheia, né? Então, o Bolsonaro era um frade dominicano, um homem que usava a norma culta da língua, né? O vernáculo, né? Ele falava as coisas concisas, com consequência. E agora o Lula, o presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, é que estão falando coisas que merecem censura, merecem reprovação. É uma gente muito patife, vocês me desculpem falar desse modo, gente. E eles estão ramificados, né? Não é só o senhor Augusto Aras que teve problema no meio dessa patifaria, não. Eduardo Bolsonaro desiste de convocar vice de Aras na CPMI do dia 8 de janeiro. A senhora Lindora Araújo, que eu tenho denunciado aqui muitas vezes aqui no nosso portal. Engraçado, né? Ele convocou a vice-procuradora-geral da República, que é amiga dele, todos sabem disso, e por alguma razão muito estranha, 3 dias depois ele pediu para retirar. Não vamos chamar ela ali não, que colocar a Procuradora-Geral da República ali na CPMI, ela tem que explicar muitas coisas também, né? Resvala uma coisa aqui, outra. Não ia ter condição dela escapar incólume de uma audiência como essa. Então foi um grande tiro no pé e, como todo covarde, eles tiveram que recuar. E agora eles estão de fiscais também, como eu disse para vocês, da fala alheia. Estão atacando muito o presidente Lula por ter falado isso aqui, ó. E tiram sempre de contexto também, né? Vamos lá. Está aparecendo é que existe uma vontade majoritária das pessoas de que o ódio, sabe, surgido durante o processo eleitoral tem que ser extirpado. O Lula está se referindo aí, está muito claro, que o que tem que ser extirpado é um sentimento, né? Um envenenamento que eu tenho sempre dito aqui para vocês. Tem que se extirpar o ódio. Só que na sequência, ele quando classifica esse ódio pertencente a um grupo de pessoas e diz que essas pessoas têm que ser extirpadas, aí pronto. Aí a fala dele virou a fala que é o pior dos males, é o pior dos presidentes, é o pior dos dirigentes, enfim, e por aí vai, né? Vamos lá. Sabe, ninguém consegue viver azedo todo dia. Ninguém consegue viver amargurado todo dia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então, quer dizer, o Lula está reagindo a uma situação de violência concreta, objetiva, é um fato objetivo que aconteceu. E aí, gente, não é passar pano, é fazer a leitura crítica de como os fatos se deram. Se vocês dissessem assim para mim, você falaria uma coisa dessa? Provavelmente não, se eu estivesse tranquilão, refletindo bastante, estivesse pensando, mas diante das circunstâncias ali, você não vai querer exigir do presidente da República que vivenciou aqui no Brasil, que comanda a nação com todos os problemas que nós comandamos, que ele não cometa um deslize, um escorregão aqui e outro colar. Então uma coisa é passar pano em tudo, e a outra coisa é ter uma leitura correta, uma leitura crítica das coisas que aconteceram, como elas se deram exatamente, né? Gente, eu vou ficando por aqui, gostaria de saber o seu comentário, mande aqui para o nosso portal, tá bom? E até o nosso próximo encontro, e a fila tá andando e essa gente tá se complicando, né? Tchau!